Dúvidas sobre cirurgia plástica? Vem aí a doutora Georgia Machado. Consultora de beleza já está aqui ao meu lado, sempre bela, por sinal, para responder as suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Doutora Georgia, muito obrigada por mais uma vez estar aqui participando com a gente do check-up. Muito obrigada por essa gentileza, sempre que a gente te procura. Obrigada, eu que agradeço. Vamos então aos e-mails. Você pode mandar e-mail também, porque muitas dúvidas surgem sobre cirurgia plástica, então a gente compila esses e-mails, traz aqui para a doutora Georgia para que você seja muito bem respondido. Então, nosso e-mail aqui no vídeo, checkup@tvdiario.tv.br. A primeira pergunta de hoje vem da Andréa Ramos, ela mora no Papicu e diz o seguinte: doutora, eu uso Botox há algum tempo, mas penso em fazer algo definitivo no rosto. Quais as novidades em lifting facial? Na verdade, para paralisar a musculatura, a única coisa que a gente tem realmente segura, eficaz, é a toxina botulínica, né? Na verdade, quando eu digo segura, é porque é o seguinte, você, para paralisar a musculatura, é importante que você realmente tenha essa segurança que as feições faciais, a mímica facial vai voltar. Eu acho interessante isso porque assim que você coloca, ele fica um pouco mais forte, mas depois ele vai ficando mais brando, então você consegue ainda gesticular e manter toda a sua fisionomia, né, perfeita, sendo que com a ruga cada vez ficando mais frágil. Para paralisar 100% essa musculatura, tem muita gente que por que ainda não inventaram alguma coisa que possa ser definitiva? Mas não teria muita lógica, porque nós, seres humanos, nós comunicamos muito pelas feições, né? pela mímica, pela gesticulação facial. Então não seria interessante, ao contrário do que se pensa, não seria interessante. Você pode fazer uma cirurgia, paralisar a musculatura, você pode seccionar a musculatura frontal, você pode retirar 15% do músculo orbicular e você ter uma face petrificada, paralisada. Você pode fazer isso cirurgicamente, isso já existe há muito tempo. Só que não é recomendado. Não é legal. Você com 70 anos, com 80 anos, você quer gesticular, você quer ter uma face normal. Você não pode ter uma face paralisada, porque você se tornaria uma boneca de louça. Então assim, nenhuma cirurgia hoje pode substituir o uso do Botox? Não, tecnicamente isso é possível. Você pode paralisar a musculatura, mas não é adequado. Não é interessante você ficar paralisada, né? Totalmente sem expressar, né? Nem não gesticular, não tem sentido, não seria interessante. Como a Andréa perguntou aqui, doutora, as novidades em lifting, tem alguma técnica nova? Tem várias, existem muitas técnicas, muitas táticas cirúrgicas, geralmente a gente se encontra, existem vários encontros específicos só para face, de uma maneira geral nos congressos, então existe sempre a exposição de problemas, como eles podem ser solucionados, né, os problemas mais frequentes, os problemas de cada técnica. Então isso a gente está em constante evolução, sempre buscando melhor. E a gente tem uma máxima na cirurgia plástica que quando tem muitas técnicas, na verdade não tem nenhuma perfeita, né? Como tem várias, nenhuma é a melhor, né? Então assim, mas a gente tenta, principalmente assim, o que é muito interessante nesses encontros, por exemplo, a gente traz cirurgiões americanos para operar a face de mulheres brasileiras, nordestinas, né, que já tem um rosto também um pouco mais pesado, várias fusões de raças, né, uma miscigenação muito grande. Então a gente meio que faz essa brincadeira, né? Principalmente no sírio-libanês existe uma jornada somente de face, e a gente faz isso, traz os americanos para operarem as brasileiras
E da mesma forma levo brasileiras para operar as americanas, que tem aquele rostinho mais magro, aquela pele mais fina, aquele já o conjunto todo favorecendo os olhos, a qualidade da cicatriz, né, que geralmente é melhor. Então a gente faz esse intercâmbio para a gente entender, será que é o cirurgião ou se é a face? Não é? Será se é o próprio paciente que dificulta o resultado? Né? Porque a gente não tem o poder de embelezar, a gente tem o poder de rejuvenescer, né, de refrescar, de deixar aquela face menos pesada, menos envelhecida, mas é sabido que a beleza realmente ela já vem, né? Ela já existia. Né? A gente tenta recuperar o tempo. E o desafio é sempre deixar o aspecto muito natural. Natural. E aí, da mesma forma, exige, eu não queria tão natural, eu queria que tirasse isso, aí perde naturalidade. É bem complexo em relação à face. Agora ao Paulo Antônio, ele mora em Iguatu, aqui no Ceará. Paulo, um grande abraço para você. E ele pergunta bem objetiva: homem pode fazer a cirurgia do abdômen ou só a mulher? Pode, com certeza. A gente faz a abdominoplastia para recuperar grandes perdas ponderais, né, para regularizar o excesso de pele, não é, para aquele que a gente chama de abdômen avental. Na grande maioria das vezes é para isso, né? Certo que tem várias outras formas da gente utilizar a abdominoplastia, mas no homem geralmente é por excesso de pele. E a cicatriz é a mesma? Tudo da mesma forma? O procedimento é o mesmo? Como acontece com a mulher? A cicatriz é a mesma, sendo que alguns homens a gente opta por não fazer lipoaspiração, quando a gente acha que vai ficar, por exemplo, muito acinturado, então a gente muda a forma da aplicatura do músculo, né? Na mulher a gente sempre tende a deixar bem acinturada, a gente faz a aplicatura como se fosse uma ampulheta, né? Que no final ela fica como se fosse uma ampulheta. No homem não, a gente deixa essa cicatriz, essa aplicatura do reto, a gente faz de uma forma que ela fique totalmente reta, totalmente na vertical, para a cintura continuar vertical, sem ficar como se fosse uma cintura feminina. Então, existem também os macetes, umas técnicas para uma abdominoplastia masculina, mas é totalmente factível, até bem frequente a abdominoplastia em homens. Olha aí, muito frequente, mais frequente do que um tempo atrás, né? A gente pode ver mais homens hoje encarando o bisturi. É engraçado que eles já chegam realmente com aquela coisa bem segura, não chegam como uma mulher querendo fazer não, eu quero fazer uma lipo. Quando você olha, tem aquele monte de pele que realmente não tem como você colocar, né? A sujeira não tem como você colocar embaixo do tapete. O homem não, ele já chega bem decidido. Eu quero fazer uma abdominoplastia, eu já sei como é e tal. Fulaninho já fez, não sei o quê. É aquela coisa mesmo bem decidida. Você está acompanhando aí o nosso quadro Toque de Beleza com as orientações da doutora Georgia Machado. Mais uma vez aqui o nosso e-mail no vídeo, checkup@tvdiario.tv.br. Faça suas perguntas, que eu venho fazer essas perguntas para a doutora Georgia e você ainda ganha um beijinho da gente. Ó. Ainda tem esse bônus. Doutora, a Antonieta Tavares, ela tem apenas 15 anos, ela é aqui do bairro Meireles. E ela diz o seguinte, que ela já sofre bullying na escola porque ela tem os seios muito grandes, mas ela se acha muito jovem para fazer a cirurgia de redução. Ela pergunta se existe uma idade ideal e como é essa cirurgia de redução da mama. A cirurgia de redução da mama, geralmente a gente faz com anestesia, eu vou falar o que realmente é a queixa mais frequente, que é o medo mais frequente. É anestesia geral? Não, anestesia peridural, que a gente usa na grande maioria das vezes, né? Olha só, Natália, no caso bem específico dessa paciente, dessa telespectadora, na verdade, está incomodando, pode ter alteração no desenvolvimento ósseo, realmente, da coluna, muito peso. Além disso, ela está sofrendo bullying, né? Não deveria, né? Até porque é uma coisa bem comum, mas enfim, a autorização dos pais para realizar o procedimento. Então,
não há nada que impeça, porque assim, essa mama pode até continuar crescendo e tal, ela tem que operar novamente depois, mas assim, é muito pouco provável. São coisas assim, realmente muito difíceis de acontecer, podem acontecer, mas são difíceis de acontecer, né? Então assim, se está incomodando né, em vários aspectos da vida dela e ainda vai incomodar mais, não tem por que não submeter um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia muito complicada, doutora? Não, é uma cirurgia simples. A única coisa difícil realmente na mamoplastia é igualar as mamas, que geralmente elas são assimétricas, né? Mas esse é um problema do cirurgião, um problema técnico. Assim, de uma forma geral, né, é uma das primeiras cirurgias da cirurgia plástica. Antes, quando não tinha tanta cirurgia estética, realmente o que mais tinha, que não era nem considerado assim tão estética, era justamente redução de mama, porque dava uma qualidade de vida melhor, né, para o cliente, para o paciente, dava uma sensação de bem-estar. Então, como é sabido, só existe praticamente um tipo de cicatriz, que é o T invertido, né, que você tem a cicatriz ao redor da areola e ela desce e continua embaixo como se fosse uma âncora, né, um T invertido ou uma âncora, é uma cicatriz bem difundida na mídia, na internet e tal. E praticamente só existe essa cicatriz, né? Tem sempre gente que chega, eu queria fazer pela areola umas cicatrizes assim meio, né? Mas a mais difundida é essa, a 99,9% das pacientes que fazem um levantamento de mama ou redução propriamente da mama, evoluem, né? Elas ficam com uma cicatriz em T invertido. Vamos para mais uma pergunta, então, da Maria Felícia. Agora, ela mora no Montese, aqui em Fortaleza. Um abraço, Maria, para você. Ela diz assim, doutora Georgia, me ajude. Diga que estou aqui, né, doutora? Depois que eu tive meu filho, um seio ficou maior do que o outro. Como eu faço para resolver esse problema? Só com silicone? E eu posso colocar silicone só em uma mama? Existe isso? Pode, né? Não é aconselhado, por quê? Porque quando você coloca o silicone, ele é um pouco mais consistente que a mama habitualmente, principalmente quando a mulher amamenta, porque a mama, a glândula, ela é lipossubstituída, ou seja, muito do que era gordura, aquela parte mais consistente da mama, ela vai se transformar em gordura, então ela vai ficar um pouco mais mole, vai cair, que deve ter sido o que aconteceu. Existem umas lendas urbanas assim em relação a aumentou mais de um lado, caiu, mais aquele outro lado, pode até acontecer, mas geralmente nós temos mamas assimétricas mesmo. Geralmente a mama esquerda é mais alta mesmo, por uma questão anatômica simples, o coração bate, a costela geralmente é mais alta e a implantação da mama esquerda é mais alta. Né? É até fácil você explicar, é fisiológico, né? Mas a gente sempre com a mania de perfeição acha que tem que ser 100% igual, tal. Acredito que o caso dela esteja incomodando muito, porque existe muito isso, acontece muito isso. Existe até uma patologia você já consegue observar no adolescente, que é a síndrome de Poland, que você tem uma mama que desenvolve ou não, né, em vários graus, e sendo até graus severos, que uma parte do lado da criança, da menina, não evolui, né, às vezes nem a costela tem. Mas não acredito que seja o caso dela. Mas, enfim, o ideal é colocar a prótese dos dois lados, porque existe uma diferença de diâmetro daquela parte mais consistente que a gente consegue com o silicone, mais consistente que a mama habitual. E se a gente botar num lado e não botar no outro, pode ser que no começo nem tanto, mas depois isso vai ficar bem visível, então não é adequado. O adequado é você colocar os dois implantes, né, em cada lado, e tirar o excesso de pele, levantar a mama que tá com a mama com pitose, que tá caída. Geralmente, não sei porque eu não vi o caso dela, mas geralmente a gente consegue corrigir realmente tendo que tirar o excesso de pele do peito, que é maior, e resultando não ter invertido. Então ficaria uma incisãozinha para só colocar a prótese do lado que é maior e no lado que é menor, a incisão tem invertido, porque vai ter que, além de colocar a prótese, tirar excesso de pele. Então, resumindo, tudo pode ser resolvido, né? É um procedimento cirúrgico e geralmente é resolvido e com muita satisfação.
com muita satisfação. É só procurar realmente agendar uma consulta com um cirurgião plástico, com um especialista, para essa paciente ser avaliada e ser orientada da melhor forma possível. Muito bem, doutora Georgia, então até a próxima aqui no Check-up com mais dúvidas. Tem outras perguntas aqui, mas vai ficar para o próximo programa, tá? Vou guardar. E você vai mandando aí suas dúvidas para o checkup@tvdiario.tv.br. Lembrando que nós temos uma reprise agora, doutora, às quartas-feiras à tarde, horário aqui no vídeo. E eu espero você na quarta também. Grande beijo e até a próxima. Até a próxima.